Oferecimento WAM Brasil, de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo. Com apenas 1 minuto, Crispim chuta e Kozlinski defende. Depois do escanteio, desvio e Lucena acerta o travessão. Aos 9, escanteio para o Atlético. Gilvan desvia e Marlon Freitas marca 1-0. Outra tentativa do Atlético. Reginaldo recebe e cruza para Ferrarez. 2-0 Atlético no Olímpico. Ainda no primeiro tempo, Nicolas cruza para Renato Kaiser marcar o terceiro. Passeio do Dragão, 3-0. Segundo tempo e Antony tentou na falta. Outra defesa de Kozlinski. Descida rápida do Atlético. Matheus para Renato Kaiser. Calcanhar e golaço do Matheus. Sem chances para o Matheus Santilo. 4-0 no Olímpico. Só dava Atlético. Renato Kaiser chuta e Matheus faz outra defesa. Nesse lance, o árbitro Elmo Rezende marcou pênalti do Cristiano em cima do Ferrarez. Reclamação dos jogadores do Galo. Jorginho foi para a cobrança e marcou 5-0. Aos 35, Clauber do Goiânia foi expulso por essa falta em Edson. Ele já tinha um amarelo. E deu Atlético no Olímpico, 5-0 em cima do Goiânia. Vamos lá, segundo gol do Atlético, o Reginaldo quando recebe lá ele está impedido. Beleza? E o pênalti não foi, né, gente? Não. O Ferrarez já chega tropeçando, se jogando, todo enrolado na bola. Um lance do Bandeira, o lance do pênalti do Elmo Rezende. Agora, não foi por isso que o Goiânia perdeu, né, Doni? Não. Daqui a pouco tem o Arthur Neto falando. Condição técnica e física dos jogadores do Atlético é inquestionável. A derrota do Goiânia ela tem que ser acreditada a alguns fatores. Antes, deixa eu mandar um abraço para o Mário Siqueira, seu companheiro. Trabalhamos lá na Rádio Brasil Central. Torcedor do Goiânia que está aqui chorando no WhatsApp aqui. Mas calma, Mário, as coisas vão melhorar assim que a diretoria do Goiânia resolver. É um jogo tenso, quarta-feira em Aparecidense e Goiânia. Mas o Goiânia precisa resolver um pequeno... Serrinha. O Goiânia só tem um jeito na vida dele. É a diretoria do Goiânia tomar jeito e resolver o problema, porque é isso que eu vou falar. A derrota do Goiânia hoje se desenha por alguns fatores. Primeiro, o Atlético é melhor preparado, o Atlético está se preparando para ir para a primeira divisão, é favorito ao título, é o atual campeão goiano, está... assim como o Goiás e o Vila Nova, há 50 anos na frente do Goiânia. O Goiânia está em 74 ainda. Aliás, eu nem sei se está em 74. Segundo, se reflete no que foi a pré-temporada do Goiânia, destroçada pela diretoria do Goiânia. A diretoria do Goiânia teve o primor de arranjar uma confusão na véspera do campeonato, coisa que estava desenhada desde agosto, vou ser bonzinho, foi de junho, mas vou botar em agosto do ano passado, quando foi comunicada à diretoria do Goiânia que o investidor do Goiânia, o patrocinador, não iria, o Alexandre Godoy não trabalharia com o Goiânia se o Goiânia mantivesse o Arione de Paula como presidente. Tiveram de agosto até dezembro para resolver isso e não resolveram, porque tentaram resolver uma semana antes do campeonato. O resultado está aí, 5-0 para o Atlético, porque o time não tem perna, não tem nada. Aí você entra, o placar de 5-0, ele tem um pouco de culpa da arbitragem, porque o segundo gol, no momento que o jogo ainda estava assim, meio lá, meio cá, o primeiro gol do Atlético, uma jogada ensaiada do Atlético e uma falha da defesa do Goiânia. Aliás, foi um gol... A jogada do gol foi idêntica do primeiro gol lá em Anápolis. Porque a jogada ensaiada. Lá em Anápolis, o Marlon Freitas, ele finaliza na trave e a bola volta para o Oliveira fazer o gol. Só que hoje ele finalizou e fez o gol. Eles tentaram hoje contra o Goiânia 2 vezes antes, cobrando daquele lugar mesmo lá. É uma jogada ensaiada. Mas o segundo gol, o jogo continuava mais ou menos parelho, o Atlético melhor, até o segundo gol irregular, que a arbitragem permitiu isso, obviamente jogou o Goiânia. Depois teve o terceiro gol numa falha do como é que chama o lateral esquerdo? Lagamar. Lagamar, e enfim. E o pênalti
foi ridículo. Quanto à expulsão pelo segundo cartão amarelo, a jogada pode até ser considerada violenta, eu acho que não, acho que os dois entraram dando cacetada para tudo quanto é lado, tanto o do Atlético quanto o do Goiânia. O Edson e o Cláudio. O Edson e o Glauco. Agora, o Glauco era o capitão do Goiânia, e o primeiro cartão o Elmo deu no intervalo porque o rapaz foi conversar com ele. Bom, certamente o rapaz não foi lá, ô seu Elmo, o senhor vai bem? Como é que vai a família? Deve ter falado alguma coisa mais pesada. Mas assim, o Elmo precisa ter um pouco mais de cuidado com essas coisas. Parece que todo jogo ele tem que dar 8 cartões amarelos e 2 vermelhos. E um detalhe, o Goiânia no ano passado, Evandro, não teve nenhum jogador expulso e agora em 2 rodadas já são 2 expulsos. Eu nem acho que o Elmo tenha errado de propósito, eu acho só que ele não tem mais condição de apitar. Já deu a fase dele, é falta de discernimento de serviço mesmo ali, falha técnica, na minha opinião, não é nem falha, porque o Elmo queria prejudicar o Goiânia. Não, quem é que quer prejudicar o Goiânia? Eu sei quem quer prejudicar o Goiânia. Está lá dentro do Goiânia, lá dentro da Vila Olímpica, tem um monte de gente lá querendo prejudicar o Goiânia, mas não é o Elmo Rezende, com certeza não. Então, assim, essa é a derrota do Goiânia, não é por causa de arbitragem não, né, gente? Nós estamos falando aqui isso não. Quem ganhou o jogo foi o Atlético. Foi o Atlético que ganhou, inclusive em cima da falta de preparo físico do Goiânia, porque não teve tempo para treinar. E nós vamos falar bastante desse time do Atlético daqui a pouco. Evandro e mostrou Gomes. uma coisa, 2 coisinhas antes de você passar para o Evandro, que eu notei. Vou criticar o Arthur Neto também um pouquinho, eu elogio muito, mas vou criticar. O Atlético fez uma jogada que os meias saíam da área e os volantes entravam o primeiro tempo inteiro. Foi assim que fizeram o primeiro gol. O Edson perdeu uns 4 dentro da área desse jeito e o Goiânia não resolveu, até porque o meio-campo do Goiânia foi totalmente inoperante, talvez pela estreia de 2 jogadores e o Miguel fazendo falta, e esse é um ponto. Outro ponto que eu notei é que esse ataque do Atlético aí vai ser bem veloz, talvez seja por isso que o Adson não pediu o retorno do Riquelme, porque acha que o Kaiser foi bem ali de centroavante, com muita mobilidade. E eu até entendo, tá certo, a defesa do Goiânia, no meu ponto de vista, falhou bastante, porém, talvez falhou também por envolvimento nessa rapidez de troca de passes do Atlético. 7 gols marcados pelo Atlético com 7 jogadores diferentes. Vai pontuando como favorito para ganhar o campeonato, nesse começo de campeonato. É evidente que tudo se encaminha para uma final, mais uma vez, entre Atlético e Goiás. Agora o time do Atlético é mais ajustado nesse começo, não tem nenhuma dúvida disso. Perdeu o Zé Roberto, parecia que um alvoroço se criou com isso, o jogador teve 19 dias aí, o Atlético ainda lucrou 800 mil reais. O Adson é um gigante para fazer negócio, ele não sai perdendo hora nenhuma. Aí coloca o Kaiser. Eu tinha falado aqui durante a semana que pelo time do Atlético e pela a temporada tumultuada do Goiânia, o Goiânia corria o risco de levar goleada. E levou. E levou porque o time do Atlético é muito mais forte em todos os setores, em tudo. O Atlético tem, se você colocar folha de pagamentos, uma situação muitas vezes à frente do Goiânia. O Goiânia está tentando se reestruturar, se recuperar. E diante dessa confusão de presidente sai, não sai, o time não pode contratar, não pode fazer nada, o Atlético se valeu disso. Respeitando o Goiânia, goleou. Uma atuação brilhante do Matheus, do Kaiser, do Renato Kaiser, né, que fez um belo gol e também esse toque de calcanhar para o Matheus, um golaço a jogada, toda ela bem trabalhada. Um time que tem uma defesa entrosada, toda ela do ano passado. Né, tem um goleiro espetacular que é o Kozlinski. Aí você pega, tem Júlio César ainda, tem muito jogador ainda para estrear. Então o Atlético, acho que hoje assim, passeou em campo hoje o Atlético. Um jogo que o Atlético só mostrou que está aí, para decidir o campeonato mais uma vez. Incomum, né? Primeira vez que eu vejo o Atlético jogando de calção vermelho. Sim, foi novidade. A novidade foi essa. O Atlético sempre usou dois calções, ou preto ou branco. Né? E ficou bonito. Ficou legal a combinação. Qual time rubro-negro aqui no Brasil? Acho que nunca tinha visto um usar calção vermelho. Não, o Atlético normalmente é branco. É pioneiro, né? Mas ficou bem bacana mesmo. Ficou. O Matheus Vargas hoje não estava nem no banco, né? O meia. De quem? Do Atlético? Não estava do Atlético, não estava nem no banco de reservas. Entrou o Júlio César no segundo tempo. Mas o Renato Kaiser foi quem jogou bem. Fez o gol, participou de outras jogadas. Participou de várias jogadas de perigo do ataque do Atlético, especialmente no primeiro tempo. E a gente vai falar ainda hoje do Zé Roberto que foi embora, da situação do Riquelme
Agora, de outras coisas lá no Atlético. Eu queria falar só uma coisa a respeito do Goiânia, para o pessoal do Goiânia, para a torcida do Goiânia, para também não ficar desesperado. O placar é ruim, são mais de 5-0 no que já foi um clássico. É um clássico pela tradição, né? Mas hoje, como disse o Evandro, a disparidade entre os dois clubes é imensa. A estrutura que o Atlético tem, a estrutura que o Goiânia não tem, ela é assim, ela é um oceano de distância. Mas eu ainda acho que o Goiânia pode se recuperar. É preciso que a diretoria do Goiânia tome atitude de fato e resolva esse negócio. A nova Assembleia está marcada para o dia 3, que é na outra segunda-feira. Parece que tem prazo legal para isso, mas eu acho que os advogados que estão defendendo o Goiânia já deveriam tomar algumas atitudes para se precaverem de o Orione não entrar de novo com uma liminar que, segundo eles e o próprio juiz depois admitiu, a liminar foi concedida em cima de uma mentira. Foi dito que o Eduardo Machado, que é o presidente do Conselho Fiscal do Goiânia, não era o presidente, ele é. O Estatuto do Goiânia estabelece que ou o presidente executivo ou o presidente do Conselho Fiscal são quem convocam a Assembleia. O juiz aceitou um argumento, não sei por que cargas d'água, que não pediu uma comprovação de que o rapaz não era. Mas então, deveriam tomar atitude, porque é fundamental que se resolva esse problema, porque há como o Goiânia se recuperar. O 5-0 é acachapante, mas ainda dá para o Goiânia se recuperar. Em relação ao ano passado, por exemplo, esse time aí eu acho que por enquanto está mais fraco. Mas o Goiânia começou o campeonato do ano passado pior. Nos dois primeiros jogos você tinha 2 derrotas. Esse ano ele já tem 1 ponto, que já é uma vantagem. Agora, é preciso que a diretoria do Goiânia pare de atrapalhar o Goiânia. Entrevistas depois do clássico. Não, a gente fica feliz, né? Fica feliz porque o coletivo brilhou do Atlético, né? Então, a gente respeitou o Goiânia e creio que o Atlético está no caminho certo, né? É sempre aproveitar, estar com os pés no chão, com uma baita humildade que a gente vai longe na competição. É um jogo para esquecer, né? Chegamos no início do primeiro tempo bem, tocamos a bola, mantivemos o nosso ritmo e por um momento acabamos nos perdendo. E deixamos o time do Atlético tomarem conta do jogo. Infelizmente, no meu ver, tivemos algumas falhas grosseiras da arbitragem, mas acontece, isso não é desculpa. Mas a gente agora tem que descansar, tá? Porque na quarta-feira já tem outro jogo e não pode ficar lamentando num campeonato onde é tiro curto. Nós começamos até bem o jogo, as 2 primeiras oportunidades foram nossas, depois nós sofremos um gol de escanteio, onde nós não marcamos direito, então foi uma falha nossa. Eu diria que nós perdemos para uma equipe que é mais entrosada que a nossa, é melhor tecnicamente que a nossa, está melhor preparada e nós tivemos muitos problemas no jogo. A única dúvida que eu fico são em 2 situações, 2 gols, o segundo gol, no meu entender havia um impedimento, houve um impedimento e não foi marcado, e questiono o pênalti também. O jogador saiu com a bola dominada, então não havia necessidade de ser marcado aquele pênalti ali. Agora, que o Atlético foi o senhor do jogo, dominou a partida, sem dúvida nenhuma. A equipe poderia ter dado uma resistência maior, oferecido uma resistência maior, mas foi sucumbindo com os gols do primeiro tempo. Começou bem e depois os gols impactaram muito a equipe perdeu o poder de reação e isso é que foi o pior. Fizemos um bom jogo, os nossos acertos contribuíram para que a gente conseguisse um placar elástico. No começo da partida ainda tivemos um pouco de dificuldade. Eles tiveram um momento de controle do jogo, mas a gente foi ajustando. Foi muito pouco tempo para treinar, treinamos praticamente uma vez, mas as orientações e posicionamentos e o que a gente pôde mostrar em projeções para eles, muitas dessas coisas eles conseguiram fazer. Então ficamos muito contentes com isso. Logicamente é segundo jogo ainda. A equipe ela tem potencial para evoluir, vai evoluir, nós precisamos disso. Ainda falta muito para aquilo que nós desejamos, mas ganhar o segundo jogo seguido, ficamos muito contentes porque a equipe moraliza um pouco. Foi uma vitória 80% do Eduardo Souza, 20% do Cristóvão, né, Evandro? O Cristóvão é esse treinador que carrega na bagagem, no currículo dele, grandes clubes pelos quais ele passou. Então é um treinador que chega e impõe respeito. O jogador olha para ele, esse cara foi treinador do Fluminense, foi treinador do Corinthians,
foi treinador do Atlético do Paraná, foi treinador de quem? Do Flamengo. Do Vasco. Então os caras olham para ele assim e isso transmite respeito. Eu nunca vou colocar um treinador maior que um clube, mas o treinador tem que impor respeito, o jogador tem que olhar para ele com respeito. Né? Porque tem treinador que você olha para ele assim, o cara vai e pergunta, você jogou onde? Treinou quem? Você pega um jogador mais experiente, ele vai falar isso para o treinador. Você acha que o Vila pode estar sofrendo com isso aqui? Não sei, eu não quero mais dar exemplo do Vila, porque senão pensar até que a gente está pegando o pé do treinador, né? Não é assim, é porque o Ariel é bem mais novo do que, por exemplo, do que a maioria do elenco. do que o Nando, todos os caras que o Bambu, do que o Jussim, o Fabrício goleiro. Isso aí não tem dúvida. Mas aí os caras chegam assim no Cristóvão, vão olhar o currículo do cara. Os caras respeitam. E o Cristóvão é um cara que sabe de futebol. Se ele realmente aproveitou esses 3 anos que ele ficou parado, estudando futebol, se adequando aos modelos táticos novos que vão surgindo, claro, ele tem tudo para fazer sucesso no time do Atlético. É um cara do bem, educado. Foi apresentado ontem e já começou goleando. Você acha que ele tem tudo para dar certo no Atlético, Doni? Pasquetto, não sei, a gente tem que aguardar. Tem, baseado nisso que o Evandro disse, eu concordo também, ele tem currículo. O Cristóvão, ele fez bons trabalhos, principalmente, eu me lembro, no Flamengo, no Vasco. Tudo bem, depois caiu, mas ele teve momentos de muito rendimento nessas duas equipes, para citar só 2 grandes, enormes clubes do Brasil. Nesse jogo de hoje, eu não sei se foi dele ou se o Atlético já vinha fazendo isso, eu não lembro, mas essa jogada, a jogada que meio que matou taticamente o Goiânia no primeiro tempo, foi exatamente a saída dos atacantes e dos meias da área e a entrada dos volantes. Então, quer dizer, isso é dedo do treinador, posicionamento, essa coisa toda. E eu acho que ele tem como... pelo menos é uma novidade, né? Para o lado de cá, é um treinador que não é daqueles que gosta de aparecer, é um cara humilde, é um cara na dele. De uma linguagem discreto, simples, né? Exatamente, é um cara discreto, é um cara tranquilo. Quem é nessas condições tem sempre possibilidades de se dar bem. Eu acho que sim, o jogo hoje foi difícil da gente saber, até porque ele recém chegou, né? Como ele mesmo disse, poucos dias de treino, 1 ou 2 dias de treino só. Não dá para colocar o dedo dele, por isso é que provavelmente a preparação do Atlético tenha sido já fator importante nisso aí. E também porque o Atlético é realmente bem superior ao Goiânia. Porém, mexeu bem, mexeu tranquilo, ficou na beira do campo o tempo todo, eu acho que vai dar certo. Estou tentando pegar aqui o público e a renda do Clássico, porque olhando as arquibancadas, né? Foi um jogo com TV aberta, né? Não tinha muita gente não. Vou pegar aqui no site do amigo Geraldo Mendes, ele coloca tudo. Só tinha mais gente aqui na arquibancada, na cadeira coberta. E assim, e o povo do Goiânia, a torcida do Goiânia reclamou que não deixaram a charanga entrar, que as coisas. Teve protesto, né, de mulheres lá fora do Estádio Olímpico também, contra a chegada do goleiro Jean. Contra o goleiro Jean, do pessoal do Atlético. Isso, 1.929 pagantes, deu 10 a mais do que o jogo do Vila, que deu 1.919. Iporá e Goiás, 1.534. Anapolina 0, Craque 1, 2.749, maior público da rodada. Vamos ver lá em Goianésia, 947 e 52 pagantes para Aparecidense e Grêmio. Então o maior público da rodada foi o de Anápolis, que conta com a parceria da Prefeitura. Que, aliás, o maior público, acho que, do campeonato de pagantes foi do Anápolis e Vila, lá 3.000 e poucos pagantes, não foi? Por enquanto o do Goiás teve quanto? Um total de 3.000 e poucos, mais 1.900 pagantes. Foi um negócio assim.